Professor, o áudio está desligado. Ixi, pessoal, desculpe. Vocês falem para mim, hein? Deu um alerta aí. Infelizmente, eu esqueci de ligar o áudio. Vamos lá, vou começar de novo, tá? Vou começar aqui, ó. Professor, antes de começar, me tira uma dúvida. Sim, tira. Na aula, semana passada teve aula? Ou... Semana passada não. Não teve aula. Eu tive algum problema, tinha um problema pessoal na empresa que eu trabalho, não consegui, mas vou repor essa aula, vou colocar, na verdade, alguns vídeos já para vocês estarem fazendo aquela parte lá de programação. Eu ia colocar essa aula aqui de modularização, só que eu, pelo menos, considero ela um pouco mais difícil. Como vocês já estão mais adiantados na parte do algoritmo, a tradução ela vai ficar mais fácil. Então, eu acredito que com as aulas gravadas, vamos dizer assim, vocês não tenham tanto problema. Mas isso não quer dizer que vocês não vão ter suporte. Eu vou abrir uma semana, então, para essa parte. Se vocês tiverem alguma dúvida referente ao conteúdo gravado, tá? Vocês podem pegar, colocar lá no fórum, eu vou tentar responder isso daí da melhor forma, da forma mais rápida aí que vocês, do que eu conseguir para estar apoiando aí vocês, tá? Então, realmente não teve aula semana passada, não, tá? Bom, então, já coloco lá, já pego, já disponibilizo certinho para vocês, já vou colocar na mesma estrutura que vocês já estão acostumados lá no Canvas, tá? Não vai mudar nada isso daí para vocês, não. Ok? Bom, aqui então, ó, o que a gente vai ver nessa semana, né? Na aula de hoje, essa parte de modularização, tá? O que é a modularização? A modularização é, na verdade, a divisão do meu programa em menores pedaços, tá? Um dos objetivos, né, da programação estruturada é justamente fazer o quê? Diminuir essa complexidade dos programas. Em vez de eu estar fazendo um único programa com 10 mil linhas, eu divido lá 10 mini programas de 1000 linhas. Ou eu divido 20 programas de 500 linhas. Isso daí é um exemplo. O número de linhas, ele, na verdade, não é um parâmetro muito bom, mas a funcionalidade, sim, né? Então, para que meu programa ele tenha, vamos dizer assim, uma melhor organização, é melhor que a gente faça o quê? A divisão em pequenos pedaços, tá? Cada módulo ele deve ser único e o objetivo ele deve ter um ponto de entrada, executa e termina um ponto de saída. Ponto de entrada e ponto de saída é o que, pessoal? Seria a parte das entradas de dados, que a gente vai ver, que são conhecidas como parâmetros também, e a saída é uma resposta, é algum valor de retorno, tá? Isso pode acontecer ou não, tá? Vai depender do tipo de um módulo que a gente está escrevendo, tá? Cada módulo é implementado por um subprograma específico, passível de ser construído e testado de forma independente. Então, supondo que a gente tenha lá 1000 linhas de código, do jeito que a gente está fazendo tradicionalmente. Para você entender esse programa, você provavelmente vai ter que fazer o quê? A leitura dessas 1000 linhas, interpretar essas 1000 linhas aí. Quando o meu programa está mais dividido, vamos dizer assim, em módulos, essa interpretação ela torna-se um pouco melhor e mais rápida. Por quê? Porque eu não preciso ficar lendo as 1000 linhas para estar entendendo todo o meu programa. Eu posso já ir direto no ponto que realmente está dando problema. E é desse jeito que, na verdade, acontece geralmente, né? A gente só vai dar manutenção naquele pedaço que está com problema do nosso código. Tá? Programas que utilizam subprogramação resultam mais confiáveis e flexíveis. Isso é verdade também. A gente já comentou alguns exemplos agora. Tá? Esse é um exemplo, né, de modularização. Aqui eu tenho o quê? Um algoritmo, né? E esse algoritmo, ele está dividido o quê? Ó, em mais de um programa, em mais de um subprograma aqui, ó. Então, o que acontece? Nessa parte, ó, vocês estão vendo que eu tenho o meu algoritmo da forma tradicional que vocês já sabiam, né? Professor? Oi? Acho que não está apresentando sua tela.
Ô, louco, sério, mano? Para mim, não. Cara, ele caiu. Deixa eu ver aqui, então. Tela inteira. Ué. Compartilhar. Agora sim, Agora para tá mim, apresentando? apareceu aqui. Então, beleza, pessoal. Agora, realmente ele caiu, eu acho. Não sei, eu não sei se desde o início tá assim. Mas fechou. Vocês querem que eu volte lá no início? Aqui, ó. É essa slide aqui que vocês têm lá no Canvas já, tá? Então, vamos lá. Bom, submodularização, na verdade, é a subdivisão do programa em várias partes, que a gente comentou. Em vez de eu fazer um único programa com muitas linhas, eu divido pequenos grupos de código em vários subprogramas, certo? Então, esse é o objetivo. E, com isso, a gente faz o quê? Diminui a complexidade dos programas, tá? Cada módulo deve ser um único, né, a qual tem um ponto de entrada, executa e termina um ponto de saída. Então, a gente, na verdade, pode ser opcional ou não essa parte de ter entrada e retornar algum resultado. Vai depender do tipo de modularização que a gente vai estar escrevendo nos nossos códigos, tá? É possível, né, implementar subprogramas de modo independente, ou seja, quando a gente está fazendo com que o nosso programa tenha mais abrangência, a gente vai, logicamente, precisar escrever a lógica desses programas. Se eu fizer num único trecho de código, como a gente sabe atualmente, ele vai dar um pouco mais de dor de cabeça, porque a gente vai precisar encaixar códigos no meio, né, dele. E nem sempre a gente vai ter toda a lógica desse programa só com a gente. Se o programa realmente for grande, a gente costuma dividir isso em mais pessoas para poder estar escrevendo esse código, né? Com o módulo, não. Com o módulo, a gente já vai fazer com que esses trechos de programa já sejam escritos de modo dividido, tá? Então, isso daí começa o quê? A ter uma grande vantagem em relação do que a gente tem hoje, né? Do que a gente sabe hoje, de descrever o quê? Em um único bloco todo o nosso código, tá? Subprogramas têm o objetivo de facilitar a compreensão, desenvolvimento e o teste e manutenção de sistemas. Programas que utilizam subprogramação resultam mais confiáveis e flexíveis, ou seja, quando a gente tem realmente programas grandes, aí não tem muito como a gente escapar da subprogramação, tá? Inclusive, a gente não desenvolve ele sozinho, né? Um programa, um sistema é desenvolvido, às vezes, por muitas pessoas. Então, mais pessoas podem estar trabalhando com subprogramação e, posteriormente, você vai fazer o quê? A junção de todos esses módulos, né? Para se formar em um único programa, tá? Coisa que, até o momento que a gente estava vendo a parte de algoritmo, não tinha jeito. Era uma única pessoa para estar editando um único programa, tá? Aqui, ó, é o caso do quê? De a gente ter a escrita, né, do nosso código em vários pedaços. Então, essa primeira parte aqui, ó, é o jeito tradicional que vocês sabem. E aqui, ó, procedimento, nome, subprograma 1, subprograma 2, isso daqui é um nome da minha subrotina, ou do meu módulo, tá? A partir do momento que eu fiz a declaração do meu módulo, vocês estão vendo que é basicamente igual, ó, variável, início, fim, variável, início, fim, ó, atribuição de variável, impressão das minhas variáveis, basicamente é igual. Aonde muda? Bom, aqui, por exemplo, né, ó, x, y, z inteiro, x igual a 1, leia y. Se x igual a y, então, execute subprograma 1. A hora que o seu compilador ele passa por essa linha aqui, ó, ele vai até aqui no subprograma 1, executa esse trecho aqui e volta. Isso se x é igual a y. E se x não for igual a y, ele vai executar o senão.
Ele executa o que? Esse subprograma, ele vai até o subprograma 2, ó, que é o nome que está aqui, ele vai executar aqui, ó. Ele vai fazer a declaração das variáveis, vai fazer o que? A atribuição dos valores, vai fazer a impressão, acabou o código, volta para cá. E aí vai para o fim C e continua fazendo o quê? Mais uma vez, a execução do programa tradicional. Leia Z, se x é igual a Z, então execute o subprograma 1. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho mais de uma chamada, correto? Ó, subprograma 1, subprograma 1. Eu tenho duas chamadas. Esse pedaço aqui está sendo chamado por duas áreas diferentes do meu programa principal, tá? E isso é normal, tá? Isso vai acontecer bastante. Com isso, eu tenho uma economia do quê? Ó, de linhas de código aqui já, certo? Ou ele é chamado nesse ponto, ou ele é chamado nesse ponto. Se eu fizer a manutenção somente nesse trecho aqui, imaginando que eu queira declarar uma variável vírgula C aqui de inteiro, certo? Automaticamente, a hora que esse ponto chamar, ou esse ponto chamar, já, a variável C já vai ter declarado aqui, ó, sem problema nenhum, para eu poder estar utilizando. Correto? Então, a modularização, ela dá essa flexibilidade para a gente, de a gente poder estar escrevendo pequenos pedaços, porém, com mais consistência, né, do que o modo tradicional que a gente estava vendo até agora. Tá? Subprogramas, às vezes, são chamados de subrotina, consiste num trecho de código com estrutura semelhante ao programa, que é executado somente quando acionado por um trecho de código. Esse acionamento costuma se denominar chamada ao subprograma ou chamada à subrotina. Esse cara aqui, então, ó, é o que a gente chama de chamada, tá? Chamada da subrotina. Chamada da subrotina. É esse execute aqui, ó. Tá? Um subprograma deve executar uma única tarefa, claramente definida. Ou seja, se ele tem o papel de fazer impressão de um determinado resultado, de uma conta, ele só tem que fazer isso. Se ele tem o papel de fazer a impressão de um resultado, ele tem que fazer a impressão. E acabou. Tá? Se ele tem papel de pegar valores do teclado, ele só vai fazer isso. Então, uma subrotina, ela deve ser única, ela deve ter uma tarefa única. Isso é uma boa prática e a gente faz. Tá? E se eu colocar duas, ela vai aceitar? Vai. É um programa. Se você colocar 3 coisas para a sua subrotina fazer, ela vai aceitar. Mas não é uma boa prática que a gente tem, que a gente deve obedecer, tá? Sempre eu tenho um único objetivo. A execução correta de um subprograma deve ser assegurada sempre que esse seja adequadamente chamado, né? Então, na hora que ele for chamado, vai ser executado aquele determinado trecho. A utilização de um subprograma é uma técnica de programação que visa definição de trechos de códigos menores, mais fáceis de serem construídos e testados. Diminuição do tamanho dos programas pela eliminação de redundância, que a gente viu lá no nosso exemplo. A evitar que códigos semelhantes sejam repetidos. A reutilização de código de um programa ou rotinas diferentes. Supondo que você tenha que fazer a validação de um CPF, se ele é verdadeiro ou falso, um retorno booleano. Pô, mas eu só tenho cadastro de CPF no, sei lá, em cliente? Não, eu tenho em fornecedor. CNPJ, eu tenho cliente, CNPJ, eu tenho fornecedor. Então, se eu fizer essa rotina de consistência, né, de CPF válido, que vai me retornar um verdadeiro ou falso, a partir do momento que eu implementei uma vez, os outros pontos de chamada vão chamar somente uma única subrotina, tá? Para essa finalidade. Então, a parte de manutenção é mais fácil. A construção mais segura de programas complexos pela utilização de unidades menores, já construídas e testadas. Com a modularização, a gente consegue testar mais fácil o nosso código também, tá? Todo subprograma é identificado através de um nome, igual a um programa, né? Todo programa tem um nome. Um subprograma ou uma subrotina também é a mesma coisa. Esse nome deve representar claramente a tarefa a ser executada. Geralmente, a gente coloca algo que sempre represente o que ele vai fazer, né? Imprimir resultado, somar variáveis, sei lá, algo desse jeito, tá? Com a chamada subprogramas é feita pelo seu nome, por um comando específico, utilizando diretamente seu resultado.
Quando um programa é chamado, o fluxo de execução do programa ao subprograma que chamou é interrompido e executado sobre o programa. É o exemplo que a gente viu, né? Existe uma parada. Filho, espera um pouquinho, só papai tá dando aula. Quer brincar lá na sala? Quer ir lá? Vai lá, então, fazendo favor. Tá bom? Pessoal, desculpe. Então, vamos lá. Terminada a execução do subprograma, né, o trecho de fluxo de execução interrompe e é retornado. E o processamento segue a partir do ponto mediante após uma chamada concluída. Então, no exemplo que a gente viu, vamos voltar lá. Ó, esse cara aqui, ó. Aqui eu tenho uma interrupção do meu fluxo principal. E eu tenho que, ó, o apontamento dele para outro lugar. Após ter acabado essa parte, volta-se aqui. Correto? Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho uma interrupção no meu programa principal. É executado esse trecho. Após ter acabado esse trecho, o meu cursor volta aqui novamente e continua o meu fluxo. Correto? Bom, um subprograma pode chamar outro subprograma. Então, existe a chamada de procedimento para outro procedimento. Isso é normal. Só que quanto mais a gente faz isso, mais complexo vai ficando para a gente, tá? A gente tem que tomar um certo cuidado. A forma de execução é sempre a mesma. O programa que chamou fica suspenso, esperando o término da execução do subprograma chamado, continuando, e depois a execução a partir da instrução seguinte. Então, a reação deles, né, é sempre em cadeia. Quando eu tenho um subprograma chamando outro subprograma, o subprograma que chamou, ele sempre vai ficar esperando um retorno do subprograma chamado. Tá? Nesse caso aqui, ó, eu tenho o meu programa principal, tenho aqui, ó, algoritmo, combinações, início, e tenho o quê? Algumas instruções. Execute fatorial de n, ó. A hora que eu chamo execute fatorial de n, é interrompido o meu programa principal, é enviado aqui, ó, o cursor para o subprograma. Após ele ter executado, volta-se no ponto que ele parou na linha de baixo e executa-se o resto das instruções. Tá? Sempre assim que o módulo vai funcionar. Tá? Aqui nesse caso eu tenho o programa principal e meu programa principal está chamando execute A. Eu tenho o subprograma execute A. Esse programa execute A está chamando B. O B está chamando C, ó, e assim vai. Enquanto esse cara aqui não retornar, o B ele não vai para frente. Enquanto o B não retornar, o A não vai para frente, assim por diante. Tá, ó. Então, isso daqui é o retorno, ó. Esse cara aqui, o C, retorna novamente para o B, executa, retorna novamente para o B, para o A, executa o A e retorna o quê? Para o programa principal. Tá? Em português estruturado, como ficaria, né, ó? Aqui ainda no meio, aqui, ó, já dividido. Programa, exercício A, início e fim. Vocês estão vendo aqui que eu já finalizei meu programa. Eu tenho um execute, verificar divisão. Vocês estão vendo que isso daqui é subprograma, ó. A hora que ele vem para o execute, ele vem para cá, ó, verificar divisão. Vai fazer a declaração das variáveis dentro desse subprograma, vai para o início, faz um contador, digita, testa se é dividido por 2 ou dividido por 3, o resto do número digitado, né? Verifica aí, ó, se o resto é igual a 0, né? Resto 2 é igual a 0 e resto 3 é igual a 0. Ele vai escrever, ó, números são divididos por 2 e por 3. E assim vai fazer 4 vezes isso. A partir do momento que ele acabou aqui, ele volta para cá e provavelmente vai terminar o programa. Por quê? Porque é um fim de programa, tá? Então, é dessa forma que a gente vai ver geralmente nos algoritmos, nos português estruturado, tá? Eu particularmente acho mais fácil na linguagem de programação do que no português estruturado, né? Mas o conceito é o mesmo, tá? Não muda nada. Bom, em linguagem C, a gente não viu ainda, mas eu vou passar um pouco aqui só para vocês terem noção, mas seria mais ou menos isso, ó. Void, verificar divisão, verifica a divisão e verificar a divisão. Aqui, ó, vocês estão vendo que eu estou chamando 2 vezes verificar divisão? Tá? Por quê? Porque dentro do meu void aqui é o meu programa principal. Aqui eu estou chamando 2 vezes esse verificar divisão.
E onde está escrito esse verificar divisão? Aqui dentro. Void verificar divisão. E aqui eu estou fazendo o quê? Fazendo com que ele seja executado, né? Toda aquela rotina lá, se o número é dividido por 2, o número é dividido por 3, e se ele for por 2 e por 3, ele fala que ele é aqui, ó, número dividido por 2 e por 3. Ele fala, não é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Enfim. Tá? Depois que a gente viu esse conceito de módulo, que é a parte de dividir o meu programa em mais pedaços, existe um outro conceito que a gente chama de parâmetro, né? Valores com subprograma necessitam receber, para poder realizar suas tarefas, ou os valores produzidos, ou os valores que reproduz, né, que devem ser visíveis externamente após a concluída a sua execução, devem ser sempre armazenados em parâmetros. Parâmetros são espaços de armazenamento que permitem a comunicação entre um subprograma com o mundo externo. Parâmetro, pessoal, basicamente, quando eu tenho um subprograma aqui, ó, simplesmente nessa parte aqui, eu tenho a chamada dele, ó. A partir do momento que eu dei um execute verificar divisão, ó, eu só tenho a chamada dele, certo? Acabou de executar, vai voltar para mim. Agora, e se eu tivesse uma variável aqui, ó, nesse programa principal, e eu quisesse passar essa variável para dentro desse subprograma? A gente só vai conseguir fazer com que isso seja feito de duas formas. Ou variável global, tá? Que a gente vai ver o que é, tá? Por se tratar de escopo de variável. Uma variável global, tá? Adiantando, ela é o que? É uma variável que todos os subprogramas conseguem enxergar. Não é uma boa prática a gente utilizar a variável global. Por quê? Porque é mais difícil também de dar manutenção posterior. Ou, o que é mais recomendado, passagem de parâmetro. Para uma variável ser enxergada de um módulo para outro, é essa passagem de parâmetro que a gente tem que fazer. Tá? É isso que a gente sempre, na verdade, tenta utilizar. Tá? O parâmetro em si, pessoal, é uma variável, não muda disso, tá? Só que é uma variável para passagem entre módulos. Para um módulo conhecer que aquela variável existe ou não. Um subprograma que não utiliza os parâmetros e não utiliza informações do mundo exterior para o seu acionamento, produzir sempre o mesmo resultado, não importa onde ser chamado. Então, se eu não tenho parâmetro, sempre ele vai me reproduzir a mesma coisa, sempre, tá? Existe um conceito que a gente chama de parâmetro formal e parâmetro real. Quando a gente está, na verdade, programando, a gente, na verdade, não percebe muito esse conceito, tá? Mas o algoritmo, na verdade, ele gosta de pregar bastante. Todos os elementos utilizados em um subprograma devem ser neles declarados. Bom, todos os elementos, inclusive as variáveis, né? Para a gente utilizar uma variável, a gente tem que declarar ela. As declarações de parâmetros, além de nomeá-las para uso interno do programa, definem seu tipo. O que é o seu tipo? É o tipo realmente do valor, inteiro, real, string, né? No caso, char, certo? Booleano. Os parâmetros que aparecem nas declarações do subprograma são chamados de parâmetros formais, porque durante a execução da chamada do subprograma são substituídos por variáveis ou valores do mesmo tipo, muitas vezes com nomes totalmente diferentes. Bom, a gente viu então que um dos tipos de parâmetros é o parâmetro formal, tá? E a gente vai ver em código ali, ó. O parâmetro formal não provoca reserva de espaço em memória, ele simplesmente indica que, ao ser chamado, o subprograma deve ser fornecido com o valor do seu tipo para sua execução. Os parâmetros utilizados na chamada de um subprograma são chamados de parâmetros reais, substituem os formais durante a execução. Então, aqui, ó, nesse caso, aqui eu tenho a declaração da minha função, ó, certo? A declaração da minha subrotina, na verdade, né, do meu subprograma. Para se passar um parâmetro, é desse jeito que a gente faz, tá? Ó. P_num, dois pontos inteiro. P_num é o nome do meu parâmetro. Poderia ser X, poderia ser Y, poderia ser R, poderia ser escola, qualquer nome aqui, ó. Dois pontos inteiro, agora sim,
esse P-num é do tipo inteiro, tá? Quando a gente está fazendo essa declaração aqui, ó, ok? No subprograma é o que a gente chama de parâmetro formal. Quando a gente está fazendo a chamada aqui, ó, desse parâmetro e passando um valor para ele, vocês separem que aqui, ó, na declaração do meu subprograma, eu tenho que colocar o tipo. Na chamada, não, ó. Ele é chamado de parâmetro real. O real é realmente onde a gente vai estar utilizando. O formal é na declaração da sua subrrotina, tá? Bom, aqui em R, mais uma vez, tá? É basicamente a tradução, não vou prender por enquanto a gente aqui, porque a gente não viu o R, né? Parâmetros formais e reais ainda. Parâmetros reais devem sempre concordar com a quantidade de tipos respectivos parâmetros formais na ordem que eles foram definidos. Podem ser fornecidos como parâmetros reais nomes de variáveis, valores literais ou resultados de expressão. As variáveis utilizadas como parâmetros reais devem ter sido declaradas no programa que serão chamados pelo outro subprograma. Então, nos parâmetros reais, se a gente tiver, recordando, né, ó, parâmetro formal, parâmetro real. Nos parâmetros reais, quando a gente tiver aqui, ó, por exemplo, mais de uma variável, ela tem que ser exatamente na ordem do parâmetro formal, na declaração que a gente tem aqui, ó. Tá? A gente pode passar quantos parâmetros a gente quiser. Se a gente passar 1, 2, 10, só que se você tiver 10, você vai ter que declarar 10 valores aqui, né? Por quê? Porque a quantidade de parâmetros passados tem que ser a mesma do que ele está sendo chamado. Tá? Então, formal aqui, se eu tiver 5 variáveis aqui sendo passadas com vírgula, né, para estar fazendo a separação, no formal, no real tem que ter 5 também, tá? Então, mesmo número de parâmetros de um tem que ser para o outro. Tá? Podem ser fornecidos como parâmetros reais nomes de variáveis, valores literais e resultado de expressão. As variáveis utilizadas como parâmetros reais devem ter sido declaradas no programa, que chama o subprograma. A utilização de um subprograma só é efetiva se for claramente definida a tarefa, que será executada e sua interação que o acionou. Para isso, que seja possível, é importante que toda a interação seja feita somente através de parâmetros, identificando quais são parâmetros de entrada, que recebem variáveis, valores para executar a tarefa, e quais são os parâmetros de saída. Devolve os valores calculados ao programa que acionou o subprograma. Parâmetro de entrada é sempre quando eu tenho a passagem de um módulo, certo, para outro módulo. Tá? Essa é a parte da entrada. Parâmetro de saída é sempre o resultado que a minha subrotina vai gerar. Ok? Então, sempre podemos ter ou não, aliás, podemos ter ou não parâmetros de entrada ou parâmetros de saída. Com a passagem de valores a subprogramas pode acontecer por valor ou por referência. Aqui é um outro tipo. A gente, na verdade, não fala muito nisso, mas existe esse tipo aqui. A passagem por valor indica que somente o valor que interessa ao subprograma. Se esse valor for passado por um nome do valor, do nome de uma variável, somente o valor da variável é transferido para o parâmetro. Bom, com uma cópia do conteúdo da variável é carregada para uma variável auxiliar até que seja utilizada durante a execução do subprograma. Dessa forma, qualquer modificação com o novo valor da variável auxiliar não se refletirá na utilização da variável utilizada como parâmetro real. A passagem de valores de parâmetros definidos por valor pode ser feita ainda por meio de um valor literal, o resultado de uma expressão. Bom, o que a gente tem aqui, ó? Qual que é a diferença do parâmetro por valor e o parâmetro por referência? Sempre quando eu tenho a passagem de valores por parâmetro por referência, ele, na verdade, não cria a cópia de uma variável para outra. Tá? Ele vai fazer o que? A referência mesmo, ou seja, o apontamento de memória. Então, vamos supor que eu tenha a passagem do valor de referência 10.
beleza? E eu estou passando esse valor de referência para uma outra pessoa, para uma outra variável, para um outro conjunto de instruções, para um outro bloco, para uma outra subrotina. Beleza. Se eu sei que ela é referência, em vez de o programa passar o valor da minha variável, ele está passando o quê? O endereço de memória. Tá? Esse endereço de memória, óbvio, tem vantagem e desvantagem de trabalhar com ele. Se forem variáveis pequenas que eu digo é no seu tipo, tá? Tipo inteiro, tipo float, tipo char, beleza, é passado rapidamente. Agora, vamos imaginar que a gente esteja passando uma variável de 1 GB, tá? Que seria a parte de foto, um arquivo binário. Isso, com a passagem de referência, não duplicando o valor, torna-se bem mais rápido. Agora, se eu passo essa minha passagem por valor, imaginando mais uma vez essa variável de 1 GB, o que acontece? Eu começo a duplicar esse peso da variável, vamos dizer assim. Em vez de eu estar ocupando 1 GB de memória RAM, eu vou estar ocupando 2. Essa é a diferença, então, quando a gente tem a passagem por valor e passagem por referência. Agora, se a passagem por referência ela é mais leve, por que então que existe a por valor? Porque a valor é mais fácil de você trabalhar. Mesmo que ela duplique a sua variável, tá todo mundo mais acostumado com passagem por valor. Tá? Lógico, para cada caso vai ter que ser necessário o quê? Pensar qual é o tipo de passagem que você vai fazer, mas 90% por valor, com certeza, é utilizado. O por referência você vai utilizar geralmente para quê? Quando você tem algumas variáveis grandes, né, a serem manipulados. Por quê? Porque dependendo da quantidade de vezes que você for passar essa variável para outro módulo, tá, você não vai ter memória RAM suficiente no seu computador. Bom, alterações no valor de parâmetros são feitas diretamente nessa variável. Na chamada do subprograma, os parâmetros definidos por referência recebem o nome de variáveis existente no programa principal. É importante observar que na execução de chamada ao subprograma, os parâmetros por referência não sofrem empilhamento, já que não são locais aos subprogramas. Tá? Então, passagem por referência é o endereço de memória que é passado para outra subrotina. E a outra subrotina, obviamente, sabe fazer o quê? A leitura da memória. Né? Fazendo essa passagem, se eu fizer uma alteração de valor em um lugar, eu automaticamente estou fazendo no outro. Na verdade, não é no outro, é sempre no mesmo ponto. Por quê? Porque você está mexendo com o endereço e não em valores diferentes da memória. Dentro de um subprograma pode ser feito declarações constantes, tipos, variáveis. As declarações são feitas internamente aos subprogramas, que são declarados aos locais. As áreas de memória associadas às variáveis são alocadas no momento em que o subprograma é acionado. Tá? Todo esse processo de criação e distribuição de variáveis locais ocorre novamente a cada chamada do subprograma. No final da execução do subprograma, a variável auxiliar, que é a variável local, é liberada e não é mais disponível. Então, quando a gente tem essas declarações de variáveis locais, né, toda vez que eu faço a passagem de um valor para outro, vai ter que ser por parâmetro. A partir do momento que eu acabei de executar a minha subrotina e existe variável, ela vai perder o valor. Sempre desse jeito. E para não perder o valor, você precisa gravar em algum meio físico, que geralmente é o que a gente chama de banco de dados. Tá? Banco de dados não está incluído nessa parte de algoritmos, pessoal. É um outro curso, realmente, que, óbvio, é um dependente do outro. Tá? Bom, aqui existem algumas diferenças de declarações locais e globais. Nas declarações locais, né,
as declarações internamente aos subprogramas que acessam só são reconhecidas e só podem ser referenciadas no subprograma que são declarados. Existem apenas quando o subprograma em que foram declaradas estiver em execução. Internamente a um subprograma, quando se tem o mesmo nome da variável global, bloqueia o acesso global. O que acontece? Eu posso fazer a declaração das variáveis, sendo ela global ou local, com o mesmo nome. A variável local, ela tem prioridade. Então, se eu tiver uma variável global que enxergue para todos os módulos, que não é recomendado, certo? Eu teria que ter isso daí realmente certinho, tá? Escopo ainda de identificadores, a possibilidade de se fazer declarações em diferentes pontos de um programa, no caso, no principal, né, e os subprogramas, requer que seja claramente identificado por um escopo de cada identificador. Por escopo, entenda-se a área da validade de um determinado identificador. Tá? Esse identificador, então, logicamente, ele é um valor, né, passado aí, dentro de uma das minhas subrotinas, né? E esse cara, se eu quero passar ele para algum lugar, vai ter que ser através de um parâmetro. Eu não tenho que fazer o quê? A passagem dele para nenhum outro ponto. Beleza. Ele vai sempre ter um escopo local, então. O escopo de identificação é definido pela localização da sua declaração. Declarações feitas no programa principal valem para todo o programa, inclusive, por vezes, dos subprogramas que compõem. Declarações feitas dentro do subprograma só valem para dentro desse subprograma, certo? Então, nesse caso, a gente está falando de parâmetro local, dentro dos subprogramas e declarações globais dentro do programa principal. Apesar de a gente ter essa declaração, pessoal, né, muito bem, dessa forma, quando a gente tem declaração de variáveis locais, ela pode ser feita em qualquer lugar, inclusive dentro do programa principal. Quando a gente tem declaração de variável global, é aí que muda um pouco, tá? Vai depender de onde a gente coloca que ela se torna ou não global, tá? Nos nossos exemplos, ele fica bem claro nessa parte da onde é colocado para ele se transformar ou local ou global. Aqui, ó. Nesse caso aqui, eu tenho meu programa principal, certo? Variáveis PP1 e PP2. E eu tenho subprogramas. Beleza. Variáveis A1, A2 e A3. Variável PP1 e PP2, eles estão dentro do programa principal. Variável A1, A2 e A3 estão dentro do meu subprograma, certo? Essas variáveis aqui, ó, e dentro daqui, certo, do subprograma B, que é o que ele está falando, existe o quê? O B1 e o B2. Essas variáveis aqui, ó, B1 e B2, só são enxergadas pelo subprograma B. Essas variáveis aqui, ó, A1, A2 e A3, elas são só enxergadas através do subprograma 2. Certo? A consegue enxergar o que B faz? Não, não consegue, pessoal. Tá? Não consegue de jeito nenhum. E aí eu tenho o quê? Comandos aqui do meu programa principal. O meu programa principal, pelo que ele está falando, PP1 e PP2, ele está o quê? Declarado no meu programa principal. PP1 e PP2 poderiam ser enxergadas, tá? Através do subprograma A e subprograma B. Tá? Mas, assim, tá um modo muito simplista aqui ainda. Em um programa, a gente tem que definir um local. Se o local não for adequado, vamos dizer assim, ainda você não, mesmo que ele esteja declarado no programa principal, ele não se torna, tá? Nem local, ele não se torna com escopo local, tá? Desculpa, com escopo global. Mesmo ele estando com variáveis, com os nomes das variáveis declarados no meu programa principal, ele não se torna de escopo global, que todos podem enxergar. Vai depender de onde eu estou colocando isso daqui, ó. Tá?
Escopo de identificadores. Aqui, ó. Esse caso aqui eu tenho main, não tenho? E eu tenho um int número global. Esse int número do global aqui, ó. Vocês estão vendo que ele está fora do main? Beleza. Se ele está fora do main, ele é uma variável global. Todo mundo enxerga essa variável. Agora, se ele estivesse dentro do main, por exemplo, int e vírgula número aqui, ó, está dentro dele, vocês estão vendo que essa rotina aqui está abrindo e fechando aqui, ó. Isso é o início, isso é o fim. O i e o número só são enxergados dentro desse cara aqui, ó, dentro do main. Correto? E, obviamente, se esse daqui é global, né, o meu número global nesse cara aqui também está funcionando. Bom, aqui é o subprograma. Subprograma 01, ó, eu tenho int e número. Esses valores de variáveis são locais. Só o meu subprograma consegue enxergar ele. Tá? E há dois tipos de subprogramas que podem ser utilizados, diferenciados pela forma de como serão acionados, né, como os desenvolvedores dos seus resultados. Eles se chamam ou procedimento ou função. Em linguagem de programação C não existe, é só um tipo e boa, é só função, tá? Mas em algoritmos existem os dois. Um procedimento é um subprograma que executa uma determinada tarefa com ou sem parâmetros de utilização de parâmetros de entrada. Na lista de parâmetros formais, os parâmetros por referência devem ser identificados pela sigla ref antes do seu nome. Lembrando, né, é possível passar parâmetro em um procedimento e esses parâmetros podem ser do tipo valor ou referência. Por padrão, é por valor. Sem padrão, é o referência aqui, ó. Certo? Qual que é o mais certo? Não existe o mais certo. Vai depender no que você for utilizar. É uma variável muito grande? É uma variável de 1 GB. Beleza. É uma variável grande que se eu duplicar o valor dela vai me causar degradação. Certo? Provavelmente, nesse caso, seria o melhor de referência. É uma variável com valor pequeno? Eu utilizo ela frequentemente, mas mesmo assim ela tem um pequeno valor? É preferível que ser por referência, que é o padrão. Ser por valor, que é o padrão de qualquer tipo de procedimento. Bom, o que a gente tem aqui? Na linguagem C, que a gente compara um pouco, esse cara aqui, ó, void soma números. Int valor 1 e int valor 2. Aqui eu estou passando o quê? Um parâmetro que a gente fala. Ó. São duas variáveis. Int p valor 1 e int p valor 2. Vocês estão vendo que aqui, ó, void soma números, void soma números. Int valor 1 e int valor 2, int p valor 1 e int p valor 2. Esses nomes aqui não precisam bater exatamente. Se bater, beleza, mas se não bater também, não tem problema nenhum. Para eles interessa o quê? Ó? É o seu conjunto. O tipo de dado mais uma variável. O tipo de dado mais uma variável. E aqui eu estou passando o quê? Dois parâmetros. Ó, int valor 1, vírgula, int valor 2. Se fosse 3, vírgula, int valor 3. Assim vai. Void main, no caso da linguagem C, void main é sempre o programa principal. Int val1, resultado, o que acontece aqui, pessoal? Esses valor 1 e val1 e val2 só são enxergados dentro de void main, tá? Val1, igual, aliás, val1 igual a 10 e val2 igual a 5. O que eu estou fazendo? Ó, passando eles por referência, passando eles por valor para soma números. Soma números. Quanto vale val1? 10. Aqui vai valer 10, então. Quanto vale val2? 5. É isso que ele está passando, ó. Val2 vai valer 5. Então, na hora que esse cara aqui vem, ó, total recebe P valor 1 mais P valor 2. Quanto valia valor 1? 10. Quanto valia valor 2? 5. Print, soma. Valor soma igual a 5. Tá ok? Esses caras aqui, ó, não precisam ter o mesmo nome, tá? Mas precisam ter o mesmo tipo.
Isso aqui é importante. Bom, isso daqui, se a gente não tem retorno nenhum, é o que a gente chama de procedure, ou procedimento. Tá? Se eu não tenho nada naquele determinado... não tenho nada de retorno naquele determinado trecho de código, é o que a gente chama de procedimento. Tá? E agora uma função. É a mesma coisa, só que eu tenho que ter o quê? Valor de retorno. Só isso. Eu posso ou não ter valores de entrada. É opcional. Pode-se ter ou não. Geralmente se tem. Tá? Mas o resultado eu tenho que ter sempre. Tá? Em algum lugar do corpo da função, o valor calculado pela função deve ser atribuído a um nome, que deve ser devolvido ao programa que chamou. Geralmente, uma função, se retorna o valor, a gente coloca ela sendo atribuída em uma variável. Tá? A chamada é feita escrevendo seu nome com parâmetros reais no ponto do código onde se deseja utilizar. E essa chamada é atribuída geralmente a uma variável do mesmo tipo que retorna. Então, se o meu valor de função retornar um inteiro, a minha variável tem que ser inteira. Se retornar um int, se retornar um float, tem que ser um float. Tem que ser compatível. Nesse caso aqui, ó, as funções. Aqui eu tenho, tá? O meu void main. O meu void main é o programa principal. Resultado igual a soma números de val 1,2. Quem é resultado? Resultado é uma variável local de main, que só o main enxerga, do tipo int, inteiro. E quem é soma números? Opa, soma números é outro cara aqui, ó. Int soma números. Vocês estão vendo que na linguagem C, eu sou obrigado a colocar o tipo de retorno quando eu tenho uma função aqui, ó. E quando eu não tenho, retornando aqui, ó, é void. Quando eu não tenho retorno nenhum, é void. Isso é o que define se ela é uma procedure ou é uma função na linguagem C. Tá? Agora, em algoritmos, não, né? Ou vai ser procedimento ou função. Tá? Em linguagem C, eu não tenho essa declaração. Ok? E agora, sim, se eu tenho um tipo inteiro, vai me retornar um tipo inteiro aqui também. Ó. O resultado é do tipo inteiro. Então, tudo tem que estar sendo compatível. Soma números de int p valor 1 e int p valor 2. Bom, a gente viu aqui, ó, que é int valor 1 e int valor 2 na declaração, né? Mas não importa, o nome pode ser qualquer um. Int x e int y, não teria problema. Int a e int b, não teria problema. O que importa é esse tipo aqui, ó, para ele. Int total. Esse int total, ele é uma variável local. De quem? De números. Só ele enxerga. Por quê? Porque é ele que declarou. Total recebe val P1, P val 1 mais P val 2. Return total. Olha uma outra diferença aqui, ó. Na minha procedure, dentro da linguagem C, não existe return. Tá? Não tem. Tem. Tem até o return void, existe. Mas não precisaria ser executado nesse caso, tá? Agora, quando eu tenho um return aqui, ó, total, quanto vale P1? P1 vai vir para cá, vai valer 10. P2 vai vir para cá, ó, val 2 vai valer 5. 10 mais 5, 15. Retorna 15. A sua função soma números vai vir com 15. E 15 aqui, ó, vai ser retornado a quem? Vai ser retornado a resultado. Tá ok? E aí o valor somado é vírgula resultado. É dessa forma, então, que a gente consegue, na verdade, fazer com que seja passado os parâmetros entre um ambiente e outro. Tá ok? Bom, isso é o que a gente chamou de função e procedures, tá? Lógico que a gente vai ter que praticar aí bastante, porque isso daqui é um assunto que não é tão fácil. Pelo menos eu não acho, tá? E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Bom, vocês já estão vendo aqui que eu já tenho até programas em código C, né? Os exemplos que eu estou colocando já em C. Mas tudo bem. Existe essa parte aqui, ó. Tá? Que
que seria o quê? Alguns exercícios para vocês já fazerem. Pode estar fazendo em algoritmo, igual os exemplos que a gente está fazendo aí, e utilizando, obviamente, agora já a função, né? Eu vou começar a traduzir as aulas de vocês para código C a partir dessa aula 3, aqui, ó, que já é criação, né? Ó, criação de códigos aqui no Code Blocks para a linguagem C. Ou vai ser o Code Blocks ou vai ser o DevC, tá? Um dos dois. Que, na verdade, é a mesma coisa. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, cálculo de área, eu já tenho ele já feito. Ó, alguns programas em C, ó, já tenho. Esse daqui é o meu algoritmo. Esse daqui, ó, é o meu programa em C. Ele consegue pegar e executar. Então, eu vou montar um vídeo já explicando essas partes aqui para vocês, ó. Então, eu vou pegar o quê? Por exemplo, um algoritmo que tem que fazer o quê? Leitura, que tem que fazer soma, ó, que tem que fazer, na verdade, uma conta, né? Ó, que tem que fazer o quê? Impressão em tela. Leitura, processamento, saída. Como que se faz? Declaração das variáveis, que tem que ter. Leitura, scanf, leitura, processamento. Tá aqui. E saída, tá aqui, ó, o print. Beleza aí, pessoal? Tudo bem? Basicamente, com essa aula de hoje, a gente acaba, tá, a parte teórica. Existe ainda a parte de registros, mas eu tô achando que eu não vou dar, não. Vou chegar até aqui para vocês mesmo e passar, eu acho que uma parte prática agora, fazendo essa comparação, tá? Da linguagem de programação. Porque vocês já viram bastante coisa. Até aqui eu acho que a parte importante realmente da disciplina, o núcleo da disciplina está aqui, tá? E é lógico, né? Fazendo toda essa parte aqui de exercício ajuda bastante também vocês estarem resolvendo aí alguns problemas, né, de lógica e tal, estarem reforçando, na verdade. Tá ok? Fechou, então, pessoal. Mais perguntas aí de vocês? Vocês têm mais alguma dúvida? Tá? Essa aula, o que eu recomendo é vocês lerem o material novamente. A aula vai estar disponível, óbvio, tá? Vocês veem lá a aula já gravada também, reforça um pouco, porque eu, pelo menos, acho bastante difícil, cara, essa parte do módulo. Para quem já está acostumado, beleza, já passou, vamos dizer assim, por isso, mas quem está pegando agora, até iniciar essa parte do módulo, saber em qual ponto quebrar, não é uma coisa fácil, realmente não é não, tá? Então, revejam essa parte aí da apostila, certinho, e aí a gente vai começar a fazer alguns exercícios em cima disso, tá? Mas vocês têm que começar a tentar fazer, senão não dá certo, pessoal, senão vocês não conseguem também desenrolar. Aquela lista, eu vou deixar já algumas respostas pré-prontas, vamos dizer assim, tá? Para vocês verem a parte algorítmica e em linguagem C como a gente faz. Mas, mesmo assim, vocês precisam tentar aí para ver o erro depois de vocês. Beleza, pessoal? Fechou, então, hein? Por enquanto, eu vou, então, terminando essa aula daqui, tá? Obrigado aí pela presença de vocês e uma boa noite a todos e bom final de semana, hein? Tchau, tchau. Até mais, pessoal.